A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão que terá como tema o advogado fiel. Quero também aproveitar e, como de costume, te pedir que se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e, por fim, não se esqueça. Compartilhe esta reflexão com alguém que você ama. Vamos ver o que está escrito em 1 João, capítulo de número 2, no versículo de número 1. Diz assim: Filhinhos, eis que vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu quero estar te convidando a prestar atenção nessa rápida história. E você vai entender o quão é maravilhoso o nosso Salvador Jesus Cristo, que veio como Salvador e hoje Ele é o nosso advogado. Vamos então à pequena história de uma cela de prisão na Flórida, em junho de 1962. Clarence Gideon pediu ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos para rever a sua condenação por um crime que ele afirmava não ter cometido, acrescentando que não tinha os recursos para contratar um advogado. Um ano mais tarde, no caso histórico de Gideon, a Suprema Corte decidiu que as pessoas que não podem pagar o custo da sua própria defesa têm direito a um defensor público, isto é, um advogado fornecido pelo Estado. Com essa decisão e com a ajuda de um advogado nomeado pelo tribunal, Gideon teve a pena revista e ele foi absolvido. Agora, levando essa história para cada um de nós, no que se diz respeito aos seres humanos e também a dívida que tínhamos no mundo espiritual. Segundo o que diz em Salmos 14, verso de número 2, que diz assim: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Verso 3: Desviaram-se todos e juntamente se fizeram pecadores ou imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um só. Na história de Gideon, lá nos Estados Unidos, ele tinha certeza que ele não tinha nenhuma culpa naquele crime, porque era um crime de ordem natural e, segundo a ordem natural, ele realmente não havia cometido crime algum. Mas e nós? O que dizer de cada um de nós que já nascemos
em pecado. Nascemos com a semente do antigo Adão dentro de nós. É lógico que, enquanto crianças, não temos consciência do pecado, mas basta irmos tendo um pouquinho mais de consciência e já alguns, ainda criança, já começam a fazer algumas estripulias de ordem consciente, viu? Não é inconscientemente, não. Tem crianças que pecam sabendo já que estão fazendo errado. Ou seja, a semente já estava dentro de nós. O que fazer então? Se já nascemos, segundo a ordem espiritual, já nascemos culpados. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Podemos ter nascido culpados. Contudo, o tribunal do céu fornece um advogado. Aleluia! A ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Esse advogado que, à custa de Deus, ofereceu-se a si mesmo para defender e cuidar da nossa alma. Todo aquele que recebe a Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, toda essa culpa que já é imputada em nós antes mesmo de sairmos do ventre de nossas mães. Toda esta culpa, ela é imputada, jogada, colocada na conta deste Cristo que foi o nosso substituto. E em nome do Pai, Jesus vem a nós oferecendo a liberdade que mesmo os presos a descrevem como sendo melhor do que qualquer coisa que já experimentaram fora da prisão. É a liberdade do coração e da mente. Não existe liberdade melhor. Todos nós já sofremos por erros que cometemos ou erros feitos contra nós e podemos ser representados por Jesus como a maior das autoridades. Ele responde a cada pedido de misericórdia, perdão e conforto. Jesus, nosso advogado, pode transformar a esperança perdida, o medo ou o arrependimento de uma prisão num lugar em que Ele habita. Aquele que morreu como nosso substituto, agora vive como nosso advogado. Ei, deixa eu lhe dizer, antes de orar, todos os sofrimentos que Cristo passou naquela cruz, ou até mesmo antes de subir a ela, foram ou representam os castigos do inferno, castigos que eu e você estávamos condenados a sofrer. Mas ele olhou dos céus e disse: não. O Pai disse: não, enviarei o meu Filho para que seja substituto e para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Por isso, aqueles que desprezam o sacrifício de Cristo, por isso, aqueles que não se rendem a Ele, infelizmente,
ainda estão tomando para si a conta que Cristo já pagou por nós. Meus amados, não existe amor maior do que esse. Você há de convir comigo que, se não precisássemos de um substituto que pagou tão alto preço, que custou o derramamento de sangue, que custou uma vergonha que se tornou mundial. Ei, se não custasse esse preço, Jesus teria deixado somente uma frase na Bíblia: sejais bonzinhos e herdarás o reino dos céus. Se não precisássemos que ele descesse dos céus e morresse por nós, como muitos têm feito, desprezado ou negligenciado a sua busca a Deus. Amados, quem assim o faz, infelizmente, está chamando Jesus de bobo. É como se estivesse dizendo para ele: não precisava o Senhor ter vindo até aqui. Eu sou bom, Jesus. Eu não tenho pecados. Segundo o que nós acabamos de ler ali no Salmo de número 14, no verso 2 e 3, não existe um na terra que não tenha pecados. Pecamos em pensamentos, palavras, obras, gestos, olhares. Pecamos até nas nossas brincadeiras, segundo o que diz em Apocalipse, no capítulo 21, no verso de número 27, que diz assim: não entrará lá no céu, não entrará naquela terra, nada, coisa alguma que contamine, ou que cometa abominação ou mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então que todos nós rendamos graças ao Senhor por Cristo Jesus, pela salvação conquistada por Ele, mas que nós também possamos dar crédito, buscando a Ele de todo o nosso coração, corpo, alma e também espírito. Coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar ao nosso advogado. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, é que te pedimos. Pai, quantos agora podem estar sendo atacados com sentimento de culpa? Quantos neste momento podem estar sendo atacados com, ó Pai, ataques do inimigo na mente? Quantas são as culpas? Quantas são as acusações? Porém, a tua palavra diz, em 1 João, no capítulo de número 2, no versículo de número 1, filhinhos, eis que vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado nos céus, Jesus Cristo, o justo. Também está escrito em 1 João, no capítulo de número 1, no versículo de número 7, que diz: mas se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Você que me ouve agora, não se sinta culpado se você se entregou ao nosso advogado, que é Jesus. Ele já pagou todo o preço da sua dívida. E em nome de Jesus, quando o inimigo olhar para você, terá que vê-lo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele terá que olhar para mim e para você e nos ver mais alvos do que a neve, porque este é o poder que o sangue de Cristo tem para tratar com as nossas vidas. Em Cristo Jesus não somos mais pecadores conscientes, porque lutaremos para servi-lo e buscar a santidade a cada dia. Então não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a vontade da carne, mas segundo o Espírito de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. E até a próxima reflexão.